Então, os alunos tinham me pedido para começar a comentar o artigo 5º. Entretanto, eu pensei o seguinte: se nós vamos falar do artigo 5º, não custa nada voltarmos no início da Constituição para falarmos um pouquinho também sobre preâmbulo e os 4 artigos iniciais. E aí nós seguimos a nossa sequência dos direitos fundamentais. Combinado? Como é que tá a transmissão aí? Tá bom? Tudo certo? Digam aí, por favor, se está tudo bem para a gente começar. Daniela, obrigada. Beta. Carlinha, então, vamos falar um pouquinho do nosso texto de abertura, que é o nosso preâmbulo constitucional. Vou parar essa música aqui, né? O nosso preâmbulo constitucional, nosso texto preliminar, nossa carta de intenções, inicialmente discutia-se qual a natureza jurídica desse preâmbulo, né? Se ele teria ou não relevância jurídica, para que serve o preâmbulo na nossa Constituição? Um texto tão bonito que traz valores que são importantes para o nosso Estado democrático. Temos aí vários objetivos, metas a serem alcançadas dentro do nosso Estado democrático de direito. Então, essa carta de abertura, que tem uma relevância inquestionável, né? Quando falamos da interpretação do texto constitucional, a discussão sobre a sua natureza jurídica já foi feita pelo Supremo na seguinte situação: quando o Acre criou a sua Constituição Estadual, um partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o preâmbulo da Constituição Estadual do Acre era inconstitucional, porque eles não tinham copiado exatamente o que está escrito no preâmbulo da Constituição Federal, e especialmente a expressão "sob a proteção de Deus" era o objeto da ADI, né? Então, o partido político queria que a Constituição do Acre copiasse exatamente, né, fizesse uma cópia fiel do preâmbulo constitucional, incluindo a expressão "sob a proteção de Deus". Então, nessa ocasião, o Supremo se manifestou sobre a relevância jurídica do nosso preâmbulo, e nós temos um autor português muito famoso, que é o Jorge Miranda, um constitucionalista, que desenvolve esse tema da natureza jurídica do preâmbulo. Ele nos apresenta 3 posicionamentos doutrinários. Então, para a primeira parte da doutrina, o preâmbulo seria irrelevante juridicamente. Então, ele tem um sentido político importante, serve como diretriz na interpretação das normas constitucionais, mas não é relevante juridicamente. Uma segunda corrente diz que o preâmbulo tem relevância jurídica plena, direta. Iniciei agora. Estamos falando do preâmbulo constitucional, Lourenço. Começamos agora. Então, para essa segunda corrente, que diz que o preâmbulo tem essa relevância jurídica plena, direta, o preâmbulo tem a mesma força que qualquer outro artigo da Constituição. E existe uma corrente intermediária que vem dizer: não, o preâmbulo não está só no campo da política, ele tem relevância jurídica, mas a sua relevância jurídica não se equipara, não é a mesma das outras normas constitucionais. É como se ele fosse mais fraco juridicamente do que as outras normas constitucionais. Então, o Supremo, dentre essas 3 possibilidades, entendeu que o nosso preâmbulo é irrelevante juridicamente. Então, as normas do nosso preâmbulo não são normas de reprodução obrigatória, o que significa que o Acre não precisava mesmo copiar o preâmbulo. O preâmbulo da Constituição do Acre é pequeno, é resumido, e eles não têm essa expressão que existe na Constituição Federal "sob a proteção de Deus". Então, o Supremo deixa muito claro: nós não poderíamos obrigá-los a copiar a expressão, até porque o Brasil é um Estado laico, não é? Então, não faria sentido. E em provas aparece muito essa frase: preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. Consequentemente, o preâmbulo não pode ser utilizado como parâmetro no controle de constitucionalidade das leis. Eu não posso dizer que uma lei é inconstitucional no Brasil porque viola
o preâmbulo da Constituição. Então, esse é o posicionamento hoje do Supremo Tribunal Federal. Depois vocês façam a leitura do texto do preâmbulo, que é muito interessante. Tem ali diretrizes, valores que são importantes no nosso Estado Democrático de Direito. O primeiro título que nós temos no texto constitucional é o dos princípios fundamentais, formado por 4 artigos. Então, os princípios fundamentais trazem a base do nosso ordenamento jurídico, o alicerce do nosso ordenamento. Nós temos aí 4 artigos importantes, em especial o artigo 1º. O que vem nos dizer o artigo 1º da Constituição? Ele nos diz a nossa forma de Estado e a nossa forma de governo. Então, o Brasil adota a forma federativa de Estado e a forma republicana de governo. O artigo 1º deixa claro que a República Federativa do Brasil, que pretende ser um Estado democrático de direito, e já aí o nosso regime de governo, que é um regime democrático. Então, 3 informações importantes: forma de Estado, forma de governo, regime de governo. Em provas podem aparecer as expressões princípio republicano, princípio democrático, princípio federativo, né? Então, todas essas informações já aí no caput do artigo 1º. A nossa República Federativa é formada pela união indissolúvel. Percebam que se eu já usei a palavra união, eu não preciso repeti-la. Então, eu vou mencionar os demais entes federativos. União indissolúvel de quem? Estados, Distrito Federal e municípios. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. Percebam que territórios não podem aparecer aqui. É uma pegadinha frequente em provas. Sim, o Sul é meu país foi um movimento inconstitucional, porque a nossa República Federativa, o nosso Estado Federativo, melhor dizendo, é uma cláusula pétrea. A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea e o Sul não poderia querer simplesmente se separar do restante do país, porque violaria esse pacto federativo. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, a federação é uma cláusula pétrea. Então, nós sabemos que não pode existir nenhuma proposta de emenda tendente a abolir forma federativa do Estado. E a forma republicana de governo? Nem com consulta popular, porque cláusulas pétreas, Sérgio, cláusulas pétreas formam um núcleo duro da nossa Constituição, né, e não admitem essa modificação por emenda, nem se houvesse referendo, plebiscito, nada. Então, não seria possível mudarmos a nossa forma federativa de Estado. Mas percebam que a forma republicana não é uma cláusula pétrea, pelo menos não é uma cláusula pétrea explícita. Ela não está prevista no artigo 60, parágrafo 4º. Então, cuidado com isso. Federação é cláusula pétrea. A forma republicana de governo não é uma cláusula pétrea, né? Isso também aparece com frequência em questões. E, além disso, o artigo 1º nos traz os 5 fundamentos da República. Nós temos aí 5 incisos. Quando as provas trazem esse tema, se memorizarmos esses 5 incisos, nós já resolvemos quase 100% das questões, não confundindo os fundamentos com princípios ou com objetivos, né? Mas as redes sociais divulgam coisas muito erradas, inconstitucionais. Não entendi. Se acabar com o 13º salário, seria inconstitucional, sim, nesse sentido? É verdade, infelizmente não dá pra gente confiar em tudo que lemos aí nas redes sociais, né? Então, quais são os nossos 5 fundamentos da República, que aparecem aí no artigo 1º, e aí nós temos uma mnemônica, não é, para gravar. Qual é a mnemônica que nós usamos para memorizar o artigo 1º da Constituição? É o Socidiva Plu. Socidiva Plu são os 5 fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Repetindo: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.
É isso aí, Larinha, obrigada. Sociediva Plu é a nossa mnemônica para memorizar o artigo 1º. E esse artigo 1º ainda tem um parágrafo único que vem nos dizer que no Brasil todo poder emana do povo, que o exerce de duas formas, ou através de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Então nós temos aí instrumentos diretos e indiretos de exercício do poder. O voto, que é o nosso grande instrumento da democracia indireta ou representativa, e outros instrumentos previstos no artigo 14, que são plebiscito, referendo e iniciativa popular, além aí da ação popular, da possibilidade de nos filiarmos a partidos políticos, né? São consideradas formas de exercício do poder político. Então, também poderiam ser aí incluídas dentre os instrumentos de soberania, de participação democrática que nós temos na Constituição. Então, esse artigo 1º é muito rico, ele traz informações muito importantes. No artigo 2º, a Constituição prevê a famosa teoria de separação de poderes. Nós chamamos separação de poderes, mas na verdade, tecnicamente não é correto, né? Se vocês tiverem oportunidade de falar em uma prova oral, por exemplo, deixar claro que o poder ele é uno, é indivisível, é indelegável. O que se divide, na verdade, são as funções, mas convencionou-se chamar de separação de poderes. Desde Aristóteles nós já tínhamos essa ideia de separar as funções do Estado, mas na época do Aristóteles ninguém se interessou pela teoria dele. O John Locke também já escreveu sobre isso, mas quem de fato fica famoso, a teoria veio a calhar, né? Vem um momento da história que foi bastante necessário o uso da teoria, justificou a atuação naquele momento, foi o Montesquieu, que na sua obra do Espírito das Leis traz essa teoria de separação dos poderes, dizendo Montesquieu que o poder não pode ficar todo nas mãos de uma pessoa só, ele tem que ser dividido em 3 funções, e essas funções têm que ser exercidas por pessoas diferentes. Então, nós temos as funções executiva, legislativa e judiciária. Os norte-americanos trazem uma contribuição para deixar clara a ideia de harmonia, equilíbrio entre os poderes, né? Eles trazem a teoria dos checks and balances, que nós aqui no Brasil utilizamos como a teoria dos freios e contrapesos. Então, diz a nossa Constituição que são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Não pode haver hierarquia entre os poderes. Não é? Um poder não pode se sobrepor ao outro, eles têm que respeitar as competências que são fixadas constitucionalmente. E isso nós falamos poderes, mas na verdade são funções. Mas em provas, especialmente objetivas, é essa expressão que nós vamos encontrar, né? Separação de poderes. Só tenham em mente essa crítica que é feita à terminologia. E então nós temos, com a idealização do Montesquieu, as funções típicas, que são aquelas funções preponderantes de cada poder, né? E aí o executivo administra, governa, o legislativo cria leis, fiscaliza, o judiciário julga, diz o direito no caso concreto. Entretanto, o Estado foi se tornando cada vez mais complexo e foi necessária uma teoria que veio a flexibilizar essa ideia. Então, ainda usamos a teoria de Montesquieu, mas de uma forma flexibilizada, porque hoje nós falamos em funções típicas e atípicas de cada um dos poderes. Não é? Então, o executivo também legisla quando o presidente da República edita uma medida provisória ou pede para criar uma lei delegada. O executivo julga um servidor em processo administrativo, por exemplo. O legislativo, além de legislar e fiscalizar, ele também administra quando organiza suas secretarias, concede férias a servidores, organiza concursos públicos, também julga, e aí um exemplo é uma situação que estamos vivenciando, o presidente da República, por crimes de responsabilidade,
Câmara dos Deputados autoriza o julgamento e o Senado julga, sendo que a sessão é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Judiciário, além de julgar, o Judiciário também administra, e podemos usar os mesmos exemplos do Legislativo, quando um Tribunal de Justiça organiza concursos, organiza suas secretarias, a concessão de férias, de licenças para os servidores, uma função atípica. Temos o Judiciário na função legislativa, quando ele cria os seus regimentos internos. Exatamente. Então, a criação de regimentos internos é uma função atípica para o Judiciário, porque seria típica do Poder Legislativo. Em provas, devemos ficar atentos. Ministério Público não é um quarto poder. O Ministério Público ele não faz parte de nenhum dos poderes. Ele vem na Constituição como função essencial da Justiça, a Justiça. Tribunal de Contas, se tivermos que ligar o Tribunal de Contas a algum poder, nós vamos ligá-lo ao Legislativo. Alguns autores dizem que ele está submetido ao Legislativo, que a meu ver não é muito correto. É melhor dizer que ele atua junto ao Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, mas ele atua junto ao Legislativo, também não se considera um quarto poder. Depende do autor. Alguns autores entendem que ele teria sua independência, assim como o Ministério Público, e outros autores dizem que ele está vinculado ao Legislativo. Não, o Judiciário não. Apesar de se chamar tribunal, o Tribunal de Contas fiscaliza, ele auxilia o Legislativo. Essa é uma boa pegadinha, hein? Tribunal de Contas, se eu tiver que ligar algum poder ao Legislativo, e tribunais da Justiça Desportiva também não fazem parte do Judiciário, são órgãos administrativos. Apesar de serem chamados de tribunais, não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário. Então, nós temos isso. O tribunal tem uma função que é fiscalizadora, função típica do Legislativo. E pegadinha frequente em provas. Quando nós temos a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, quando o Congresso Nacional cria uma CPI mista, Câmara e Senado, eu digo que o Legislativo está exercendo uma função típica ou atípica? Alô, Cuiabá, Thaís? Típica ou atípica, gente? CPI é função típica ou atípica do Legislativo? E aí? Vocês encontram lá essa questão na prova. Será que é atípica? CPI é uma função típica do Poder Legislativo, porque CPI não julga ninguém. CPI investiga, fiscaliza. Então, essa é uma excelente pegadinha, que vocês não vão mais cair, CPI apura, exatamente. Então, as pessoas têm muito em mente que CPI julga, mas não é verdade. CPI fiscaliza, investiga, faz um relatório final e envia ao Ministério Público ou ao órgão competente. Se Deus quiser, nessa vocês não caem de novo. Então, cuidado com as questões que tragam essas funções, perguntando se é típica, se é atípica. Se é atípica de um poder, é típica de qual, Então, a gente viu, por exemplo, um tribunal criando um regimento interno, é atípica para o Judiciário porque é típica do Legislativo. Muita atenção, quando o Supremo Tribunal Federal edita as suas súmulas vinculantes, ele está exercendo função típica ou atípica? A edição de súmulas vinculantes pelo Supremo, típica ou atípica? Função típica ou atípica? Típica é a sua função de uniformização de jurisprudência. Não passou, não vingou no Brasil essa tese de que quando o Supremo cria suas súmulas vinculantes, ele estaria legislando. Porque se nós interpretássemos assim, seriam inconstitucionais, nem poderíamos ter súmulas vinculantes no Brasil, não é? Porque o STF não pode legislar. Então, esse princípio de separação dos poderes
resguarda as competências constitucionais para cada um dos poderes, e mesmo esses casos aí de funções atípicas, eles têm previsão constitucional, porque se não tivessem, nós não poderíamos admitir que essas situações acontecessem, né? Então, mesmo para as funções atípicas, nós temos uma base, uma orientação que já vem do próprio texto constitucional. Quando é exclusiva? Quando a Constituição prevê que aquela competência é do poder e não admite, né? Não traz previsão para que nenhum outro poder a pratique. Então, se está lá na Constituição como uma competência do Judiciário e nós não encontramos em nenhum outro momento uma delegação para o Executivo ou Legislativo, é típica do Judiciário, é exclusiva do Judiciário. Tem que decorar, sim, especialmente se você vai fazer um concurso para TJ, por exemplo, tem que decorar, né, as competências do Judiciário. Se é um concurso do Legislativo, tem que decorar especialmente as competências do Legislativo. A gente não tem como fugir disso, né? Competências não dá muito bem para interpretar, então nós precisamos mesmo memorizar. Artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos fundamentais da nossa República. Como é que nós vamos identificar o artigo 3º em provas? Artigo 3º, vocês vão se lembrar, já que são objetivos, são metas a serem alcançadas pela República, não é? Isso normalmente vem nas questões em formas de verbos. Quando a banca é bem tranquila, né? Especialmente, eles trazem em forma de verbos. Ou se você tiver em mente que é uma ação a ser praticada pelo Estado, um objetivo a ser alcançado, uma meta a ser alcançada, fica fácil distinguir de um fundamento ou de um princípio, né? Então, os objetivos tenham em mente que são aquelas metas a serem alcançadas pelo Estado através de políticas públicas afirmativas. E, principalmente, tem que saber o que está expresso no texto constitucional. As questões, quando nos perguntarem, né, quais são os objetivos fundamentais da República, elas querem que vocês marquem igualzinho está na Constituição. Então, em muitas situações, a questão menciona um objetivo que nós sabemos que é válido, que é claro que é um objetivo da República Federativa do Brasil. Tem sempre os engraçadinhos, né? Mas, se ele não estiver previsto no texto constitucional, eu não vou considerar como correto. Por exemplo, erradicação do analfabetismo. Com certeza é um objetivo da República, mas não está expresso no artigo 3º, né? Então eu não o considero em questões objetivas, eu não posso marcar como verdadeiro. Então o que está expresso no artigo 3º? Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, quando nós temos que justificar isso, tem uma mnemônica, né? Congaerra pro, as iniciais dos verbos aí, né? Quando nós temos que justificar atuações do Estado que levam em conta a ideia de solidariedade, quando eu tenho que dizer... Obrigada, Thaís. Quando eu tenho que mencionar em uma questão subjetiva, né? Por que a gente diz que aqui no Brasil existe uma ideia de solidariedade, princípio de solidariedade? Então, onde que eu vou buscar na Constituição essa ideia de solidariedade? Artigo 3º, inciso número 1. Nós temos como um objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, por exemplo, na decisão do Supremo que admitiu pesquisas com células tronco embrionárias, um dos fundamentos foi justamente esse princípio, essa ideia de solidariedade. Se a pesquisa com essas células pode trazer pode possibilitar a cura para várias doenças, com base nessa ideia de solidariedade, nós consideramos que essas pesquisas são constitucionais. E às vezes os alunos me perguntam, eu nunca vi expresso na Constituição um direito à solidariedade, um princípio à solidariedade. Ele está aí, no artigo 3º, inciso número 1, e pode nos ser muito útil em questões discursivas. Então, lembrem-se aí dessa ideia de solidariedade.
O inciso número 2, garantir o desenvolvimento nacional. É um outro objetivo da nossa República, garantir o desenvolvimento nacional. E os incisos 3 e 4 têm uma relação direta. Relacione aí incisos 3 e 4 com o princípio da igualdade. Os incisos 3 e 4 vêm para ajudar o Estado, a República, a concretizar a igualdade no seu aspecto material. Então, o que a Constituição prevê? Que também são objetivos da República: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. É verdade, é muito comum, Matheus, trocar o verbo erradicar por reduzir, né? Então nós temos que decorar, porque na questão tem que aparecer exatamente como está no texto da Constituição, né? E aí no inciso número 3, erradicar pobreza e marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. Então, quando o Estado busca esses objetivos, para alcançar esses objetivos, ele tem que adotar políticas públicas, tem que se planejar, e vem aí desse planejamento as famosas ações afirmativas, que são aquelas políticas públicas de natureza temporária. Não digo que só existam políticas públicas de natureza temporária, mas para eu chamar de ação afirmativa, tem que ter natureza temporária. A ação afirmativa, por conceito, é uma medida temporária. Então, são aquelas medidas que vêm tentar reduzir desigualdades, estabelecer um equilíbrio em relação a pessoas que têm aí um passado de discriminação, que por algum motivo foram excluídas, né? Tiveram um tratamento de discriminação negativa, e agora elas precisam de uma discriminação positiva. O Estado precisa promover a inclusão dessas pessoas. Nós temos aí os chamados vulneráveis, e para isso ele adota essas políticas públicas de inclusão, que são políticas públicas afirmativas. Então, de novo, se eu estou fazendo uma questão discursiva e preciso buscar na Constituição um fundamento para as ações afirmativas, além do nosso princípio da igualdade no artigo 5º, eu tenho que mencionar aí também no artigo 3º os incisos 3 e 4, que justificam essa atuação estatal de concretização da igualdade material, né? Então, façam aí uma menção nos incisos 3 e 4, ações afirmativas. Políticas que buscam isonomia, exatamente, né? Que buscam estabelecer no plano real, no plano concreto, uma igualdade entre as pessoas. Então, se eu tenho um grupo de pessoas que está lá embaixo, o Estado tem que trazer essas pessoas para que elas tenham igualdades de oportunidades. Essa é a ideia das ações afirmativas. Então, elas são sempre constitucionais. O que às vezes não é constitucional é a forma de implementar, não é? Então, quando discutirmos o princípio da igualdade, nós vamos falar mais sobre essas ações afirmativas. A gente vai falar do posicionamento do Supremo. Por hora, só deixem aí anotado que esses dois incisos constituem fundamentos para as nossas ações afirmativas. E por último, o artigo número 4. O artigo 4º do texto constitucional traz princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Então, o artigo 4º ele serve para nos dizer, que bom que ficou claro, ele vem nos dizer quais são os valores considerados importantes quando o Brasil se relaciona com outros países. Nas suas relações internacionais, como é que ele se comporta, o que ele vai buscar nas suas relações internacionais. Então, nós temos aí 10 princípios, e a maior pegadinha em provas é misturar um desses princípios com os fundamentos, né? Porque objetivos nós já sabemos, são verbos, são ações, mas às vezes os alunos confundem fundamentos com os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Eu sugiro, ao invés de memorizar na ordem que eles aparecem na Constituição,
memorizar por grupo de assunto, juntá-los por tema e memorizar. E aí nós temos 4 grupos. A meu ver, fica muito mais fácil para a gente decorar. Então, o primeiro pensamento é o seguinte: nós já sabemos que o Brasil ele não aceita intervenção de outros países aqui nos nossos assuntos internos. Falo daqui a pouquinho, Thaís, eu vou dar um exemplo. Então, nós temos 4 princípios aí no artigo 4º que nos dizem dessa postura do Estado perante um outro Estado. Não é se ele vai se considerar superior, inferior, se ele vai se considerar no mesmo plano. Então, 4 princípios aí já nos indicam que o Brasil ele quer ser tratado como um país independente, quer ter respeitado a sua soberania e que ele também vai respeitar, por outro lado, dos outros países. Então, nós temos aí o princípio de independência nacional, de igualdade entre os estados e de não intervenção. Até agora só pensamos em proteger o Brasil. Não queremos que ninguém interfira nos nossos assuntos internos. Por outro lado, o Brasil também não vai interferir em assuntos internos de nenhum outro país. Ele vai respeitar a soberania dos outros países, respeitar o direito que os povos têm de criar suas próprias leis, ter seus próprios costumes, suas tradições. Isso vem no artigo 4º como o princípio da autodeterminação dos povos. Então, são 4 princípios interligados: independência nacional, igualdade entre os estados, não intervenção, autodeterminação dos povos. Não é? Memorizem por grupo temático. Segundo grupo temático, quando nós pensamos em direitos humanos, como é que o Brasil se comporta no cenário internacional quando nós pensamos em direitos humanos? Primeiro, ele se preocupa com a proteção dos direitos humanos? Muito. Tanto que aparece aí uma palavra forte que é a prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Segundo, ele não pode concordar com crimes, com atitudes que coloquem em risco esses direitos humanos. Então, nós temos uma ideia de repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, nós temos a forte palavra da prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e também concessão de asilo político. Não é? A concessão de asilo político, quando alguém está sofrendo uma perseguição de natureza política, essa pessoa pode receber asilo político aqui no nosso país. Esse é um costume aqui dos países, especialmente da América Latina. Então, já falamos 2 grupos, né? E já falamos aí de 7 princípios, né? Já ficou mais fácil. O que está faltando? 2 que são relacionados à defesa. Então, a palavra já está aí, defesa da paz, e o outro, solução pacífica dos conflitos. O Brasil comunga do objetivo da ONU de manutenção da paz, da segurança internacional. Então, temos 2 princípios que indicam isso: defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. E um último princípio para dizer que o Brasil ele não é egoísta, que ele também se preocupa com o desenvolvimento, o progresso de outros países. Nós temos aí o princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E aí fechamos os 10, né? Então, repetindo: primeiro grupo, independência nacional, igualdade entre os estados, não intervenção e autodeterminação dos povos. Pensando em direitos humanos, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e o terceiro, concessão de asilo político. Os 2 relacionados à defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. E o último, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E ainda nesse artigo 4º, fechando os nossos princípios fundamentais, temos um parágrafo único que prevê que a nossa república deve buscar uma integração regional entre os países da América Latina. E atenção, porque em provas tem que ser isso mesmo, países da América Latina. Se mudarem para a América Central, América do Sul, fica incorreto, cópia literal, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Então, nós temos aí uma meta a ser alcançada em termos de
relações internacionais, a criação de uma comunidade internacional entre esses países aqui da América Latina. Um exemplo que nós temos, uma tentativa nesse sentido, poderíamos mencionar o exemplo do Mercosul, que não foi concretizado, né? Estamos aí caminhando, mas é uma tentativa de formar esses blocos regionais que são uma tendência na atualidade. O Brasil pode mandar tropas para outro país estabelecer a paz? Se estamos falando de paz, ou nós temos muito aí na ONU, por exemplo, as famosas missões de paz, ajuda humanitária, tudo isso é possível. O que nós não poderíamos ter nunca seria a integração do tipo militar, o Brasil se unir militarmente a outro país. Isso seria inconstitucional porque foge aí a previsão dos nossos princípios, né, que regem o Brasil nas relações internacionais. A não intervenção é para proteger o Brasil da intervenção de outros países. Né? Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: não admitimos que nenhum país interfira nos nossos assuntos internos, nem vamos interferir nos assuntos internos de outros países. Mas se um país passou por uma situação de guerra, ou é muito comum depois de desastres naturais, o Brasil envia suas tropas humanitárias, né, em missão de paz. Isso é possível para ajudar com medicamentos, com alimentos, para ajudar a cuidar dos enfermos. Tudo isso é missão humanitária, está de acordo com a Constituição. Qualquer tipo de integração militar seria vedado. Exatamente, é um trabalho do Brasil que é vinculado à própria ONU. Então, isso não viola a Constituição. Mas se unir ou apoiar militarmente um outro país, sim, porque nós buscamos a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Então, olha aí no artigo número 4, a integração pode ser política, social, econômica e cultural. Militar, nunca. Tá certo? E aí nós fechamos o nosso primeiro grupo de artigos, que são os princípios fundamentais.